Vietnã. A singularidade da forma em S. Imagine um país com a forma de um S alongado no mapa. Esse é o Vietnã. Uma nação com uma posição geográfica estratégica e rara. Ao norte faz fronteira com a China, a oeste com Laos e Camboja. Já a Habitat Sul abre-se para o vasto Mar do Leste. Sua localização próxima às importantes rotas marítimas internacionais o transforma num elo vital entre grandes economias como China, Índia e todo o Sudeste Asiático. É por isso que o Vietnã não é apenas um dinâmico centro comercial, mas também desempenha um papel estratégico na política e segurança regional. Com uma área total de 331.212 km², o que é mais ou menos o tamanho do estado do Novo México nos Estados Unidos e o coloca em 65º lugar no mundo. Mesmo não sendo vasto, o Vietnã surpreende pela diversidade de seu relevo. Pense nas imponentes montanhas como o Pico Phan Xipang, com 3.143 metros de altura, conhecido como o telhado do Sudeste Asiático. Mas há também férteis planícies manguezais exuberantes e ecossistemas riquíssimos. Curiosamente, sua costa se estende por mais de 3.260 quilômetros, abrigando maravilhas naturais de renome mundial, como a Baía de Halong, Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, ou a Praia de My Khe, já nomeada pela revista Forbes como uma das mais belas do planeta. O clima vietnamita é igualmente variado. O norte vive 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. O sul, por sua vez, tem um clima tropical com 2 estações principais, seca e chuvosa, e calor e umidade o ano inteiro. Enquanto isso, a região central exibe padrões climáticos mais complexos, frequentemente enfrentando ventos quentes e secos do Laos. No verão, seguidos por uma estação chuvosa e tempestuosa no final do ano, com alto risco de inundações. Até 2024, a população do Vietnã já havia chegado aos 100 milhões de habitantes, ocupando o 15º lugar no ranking mundial. Por trás desses números, há uma sociedade vibrante e multiétnica formada por 54 grupos étnicos. O povo Kinh compõe cerca de 85 a 90% da população, enquanto o restante inclui grupos como Abab Mong Thai Thai Mong Khmer e muitos outros. Cada comunidade carrega uma identidade cultural única, contribuindo para a riqueza da vida cultural dos festivais e dos costumes tradicionais do Vietnã. Vietnã, a terra das mulheres mais belas da Ásia. Quando falamos de beleza asiática, as mulheres vietnamitas se destacam. Sua graça, sutil pele macia, olhos sorridentes e uma elegância inconfundível as tornam únicas. Segundo classificações da Insider Monkey, o Vietnã aparece constantemente entre os países com as mulheres mais belas da Ásia, o que não surpreende quem já visitou essa nação em forma de S. Essa beleza vai além da aparência, refletindo talento e resiliência na sociedade moderna. As mulheres vietnamitas estão cada vez mais firmando seu papel. De acordo com a Forbes, 2024, o Vietnã lidera o Sudeste Asiático com 40% das empresas chefiadas por mulheres, superando em muito a média global de apenas 28%. No entanto, por trás dessas conquistas, há sacrifícios silenciosos. Uma pesquisa da Gallup revelou que as mulheres vietnamitas ainda dedicam mais de 5 horas diárias às tarefas domésticas. Graças a essa persistência, elas desenvolveram habilidades multitarefa excepcionais, equilibrando o trabalho e responsabilidades familiares sem reclamar. Nos relacionamentos, as mulheres vietnamitas são conhecidas pela lealdade e profundidade emocional, mas também são muito independentes. Curiosamente, elas estão cada vez mais abertas a estrangeiros e dispostas a engajar-se em relações interculturais, desde que haja sinceridade e respeito mútuo. Uma nova tendência notável é o aumento de 25% em casais que coabitam antes do casamento e o uso generalizado de aplicativos de namoro, mostrando que as mulheres vietnamitas de hoje não são apenas belas e talentosas, mas também proativas no amor e donas do próprio destino. Carne de cachorro, uma iguaria no Vietnã.
Em muitas regiões do Vietnã, especialmente nas províncias do norte e nas terras altas centrais, a tradição de consumir carne de cachorro existe há centenas de anos, sendo parte integrante da vida cultural. Ela está intimamente ligada a festivais, celebrações de vilarejos e reuniões acolhedoras após colheitas fartas. A crença popular diz que comer carne de cachorro afasta o azar e traz boa sorte. Uma fé profundamente enraizada na tradição que faz com que um banquete sem essa carne pareça incompleto. Você encontrará o prato servido em bares por toda parte, desde as ruelas estreitas de Hanoi até as vilas montanhosas em Lào Cai e a cidade serrana de Gia Lai. Visitantes estrangeiros que não se abstêm da carne de cachorro e têm a chance de experimentá-la costumam se surpreender com seu sabor único. É comumente consumida com mam tom, um molho tradicional vietnamita feito de camarão fermentado, famoso por seu aroma forte e sabor salgado doce. Carne de cachorro e mam tom são inseparáveis, uma combinação inesquecível no Vietnã. No entanto, esse costume tem sido cada vez mais escrutinado com o aumento da conscientização sobre os direitos dos animais, especialmente em grandes cidades como Hanoi e Ho Chi Minh, onde as gerações mais jovens mostram mais relutância e muitos restaurantes deixaram de servi-lo. O vegetarianismo, as tendências de desintoxicação e as campanhas de defesa dos animais de estimação transformaram o debate sobre a carne de cachorro em algo que vai além do paladar, tocando em ética, leis e progresso social. Mesmo assim, do ponto de vista cultural, o consumo de carne de cachorro permanece um exemplo vívido das ricas e diversas tradições culinárias do Vietnã. Mercado do Amor, onde histórias inacabadas se reencontram. No final do terceiro mês lunar, nas terras altas rochosas de Ha Giang, Vietnã, pessoas de todas as idades, homens e mulheres das aldeias, dirigem-se ansiosamente a Cao Vai para participar de um mercado muito especial, o Mercado do Amor. Apesar das estradas sinuosas e dos picos kársticos recortados, eles vêm de toda parte. Diferente de outros mercados do amor, onde jovens buscam um parceiro para a vida, o Mercado do Amor de Cao Vai é um lugar onde as pessoas são autorizadas a ter um caso abertamente. Segundo muitos moradores, o Mercado do Amor de Cao Vai existe há muito tempo. É um mercado noturno tradicional do grupo étnico Iho Hmong, outrora conhecido como Mercado Phong Lu, que também significa romântico ou paquerador. As pessoas que vêm aqui são frequentemente aquelas com histórias de amor não realizadas, casais que por algum motivo não puderam ficar juntos. Eles se encontram, compartilham carinho por uma noite e quando o mercado termina na manhã seguinte, o romance também se encerra. Eles retornam aos seus cônjuges atuais sem ciúmes ou culpa. Na verdade, muitos casais vêm ao mercado juntos. Ao chegarem, a esposa encontra seu ex-amante e o marido encontra o seu. Eles se respeitam e veem isso como um tempo privado, um momento espiritual para seu parceiro. O mercado costuma ficar lotado todos os anos com turistas chegando de todas as partes. O ar é preenchido pelo som das flautas, chamando por um amante, e as canções sinceras das jovens parecem convidar e acolher a todos. Quando a noite cai, grandes fogueiras são acesas e jarros de forte licor de milho são derramados em tigelas de todos os tamanhos. Tudo isso cria um mercado incrivelmente único. Choque cultural nas ruas vietnamitas. A terra dos ninjas de moto. O Vietnã possui o segundo maior número de motocicletas do mundo, perdendo apenas para Taiwan. Em setembro de 2024, mais de 77 milhões de motos foram registradas no Vietnã, cerca de 700 motos para cada 1.000 pessoas. Nos horários de pico, fins de semana ou feriados, o número de motos nas ruas torna-se avassalador. Engarrafamentos são comuns nas cidades durante os horários de deslocamento. A poeira das estradas, combinada com o constante buzinar, pode tornar a experiência do trânsito vietnamita exaustiva e frustrante. E tem mais quando os engarrafamentos encontram as inundações durante as estações chuvosas, há momentos em que você nem quer sair de casa. Mas os moradores não têm escolha, a não ser conviver com essa enchente de motos. A força policial de trânsito do Vietnã é grande e dividida em múltiplos departamentos e patentes. O motivo:
As pessoas dirigem rápido, mudam de faixa, furam sinais vermelhos. Ignoram as leis de trânsito e a infraestrutura viária ainda apresenta muitos problemas e limitações. Todos querem chegar em casa rapidamente, sem pensar na própria segurança ou na dos outros. Para se locomover no Vietnã, até mesmo turistas estrangeiros precisam desenvolver seus próprios truques de sobrevivência. Uma dica comum ao atravessar a rua no Vietnã: esqueça todas as regras de trânsito habituais. Olhe para o tráfego que se aproxima e atravesse a rua com confiança. Ninguém vai te atropelar, basta continuar andando devagar e constantemente. Estrangeiros frequentemente descrevem atravessar a rua aqui como jogar um jogo de aventura da vida real, mas um que é surpreendentemente fácil de dominar. A tradição do rapto da noiva, entre os Gom Mong. Nas províncias montanhosas do noroeste do Vietnã, onde florestas vastas e picos imponentes preservam tradições culturais únicas passadas por gerações, existe um fascinante costume de casamento conhecido como o rapto da noiva, praticado há muitos anos pelo grupo étnico Hmong. Isso não é apenas uma forma única de proposta, mas também um profundo reflexo de seu estilo de vida comunitário e valores culturais. A prática surgiu originalmente como uma forma de superar obstáculos como dotes caros e honrar a liberdade de casar por amor. Quando um casal está apaixonado, mas não tem os meios para um noivado formal, ou não obteve a aprovação da família, eles planejam secretamente com amigos para realizar a cerimônia de rapto da noiva à noite. Uma vez que a noiva é levada para a casa do noivo, acredita-se que seu espírito se juntou à sua família. Somente após 3 dias, a família do noivo anuncia oficialmente o casamento e realiza a cerimônia de casamento. Quando feito no início da primavera, o evento se torna ainda mais simbólico, significando novos começos e esperanças de uma vida próspera para o povo Hmong. Ser escolhida como noiva dessa forma é motivo de orgulho e autoestima, enquanto o noivo deve assumir total responsabilidade por sua escolha. Portanto, essa tradição não é um ato de coerção, mas um testemunho de amor, coragem e compromisso no casamento tradicional. No entanto, em tempos recentes, esse costume foi distorcido em casos de casamentos forçados, frequentemente envolvendo meninas menores de idade sem consentimento. Muitos menores foram levados para se tornarem esposas contra sua vontade, sofrendo física e emocionalmente. Esse comportamento não apenas viola as leis contra a detenção ilegal, mas também mancha a imagem cultural das minorias étnicas. Em resposta, as autoridades locais intensificaram as campanhas de conscientização para eliminar práticas obsoletas. Estabeleceram limites de idade legal claros para o casamento e penalizaram rigorosamente os infratores para proteger a liberdade e a segurança de mulheres e crianças. Coisas que parecem estranhas no exterior, mas são legais no Vietnã. Se você está visitando o Vietnã pela primeira vez, prepare-se para testemunhar coisas que podem parecer ilegais em outros lugares, mas são perfeitamente normais aqui e, em alguns casos, até parte da identidade cultural. Um exemplo claro é o corte de cabelo na calçada. Com apenas um banquinho de madeira, um espelho improvisado e algumas ferramentas simples. Esses salões móveis surgem bem no meio das ruas movimentadas sob o sol, em meio ao som do trânsito e às vezes até do canto dos pássaros. Você pode ter um corte de cabelo fresquinho pelo preço de um café da manhã típico americano. Da mesma forma, o comércio ambulante, que poderia render multas em muitos países, é uma cena animada e familiar nas cidades vietnamitas. Barracas de comida de rua, carrinhos de empurrar e vendedores ambulantes se unem para criar uma vida de rua, que é ao mesmo tempo única e profundamente conectada à cultura urbana cotidiana. Mas essa nem é a parte mais interessante. Você pode desfrutar livremente de uma cerveja gelada ao ar livre sem se preocupar em ser multado. De calçadas e parques a ruas de pedestres, como Bui Vien ou Ta Hien, tudo o que você precisa é uma mesa baixa, ou até mesmo algumas banquetas de plástico e um copo de cerveja gelada para ter um ponto de encontro com uma verdadeira vibração vietnamita. Aqui, a cerveja não é apenas uma bebida. É uma das melhores maneiras de socializar. Por fim, algo que surpreende e confunde muitos visitantes estrangeiros é a compra de medicamentos sem receita.
Enquanto em muitos países você precisa esperar em uma fila para um médico prescrever, no Vietnã, você pode simplesmente entrar em uma farmácia, descrever seus sintomas e comprar o medicamento imediatamente. É tão conveniente que deixa os estrangeiros sem saber se devem se sentir aliviados ou preocupados. Alma do Vietnã na xícara. A cultura do café. Explorar a cultura do café do Vietnã é uma jornada verdadeiramente emocionante, começando pelo lendário café com ovo. Criado em 1946, no bar do Hotel Metropole, em Hanoi. O Sr. Nguyen Van Giang habilmente substituiu o escasso leite por gemas de ovo, batidas açúcar e leite condensado, criando uma espuma rica e cremosa que envolve as notas amargas do café robusta. Desde então, o café com ovo não só conquistou os hanoianos, mas também se tornou um ícone cultural, atraindo longas filas de turistas internacionais ansiosos para experimentar esse sabor característico da capital. É tradicionalmente apreciado lentamente, com uma colher saboreando as camadas de sabores amargos e doces harmoniosos. Igualmente impressionante é o café civeta vietnamita, um testemunho de criatividade e artesanato. Após serem digeridos por civetas selvagens nas terras altas centrais, os grãos de café selecionados são coletados cuidadosamente limpos e torrados para produzir uma bebida com um aroma suave, riqueza aveludada e um sabor doce, que é impossível de replicar por métodos comuns. A lenda diz que na primeira metade do século XX, quando as florestas primordiais das terras altas centrais ainda eram vastas, os grãos de café maduros eram cuidadosamente selecionados pelas civetas antes de passarem por seu sistema, dando origem ao místico e luxuoso café civeta natural. Hoje, várias fazendas no Vietnã ainda preservam esse processo tradicional, criando um produto que não é apenas único, mas também rico em valor cultural. E claro, não podemos esquecer os famosos cafés da Rua do Trem de Phung Hung, um ponto de encontro ousado no coração de Hanoi. Cafés minúsculos e charmosos ficam a poucos centímetros dos trilhos do trem, permitindo que você saboreie seu café e capture o momento emocionante em que um trem passa correndo, às vezes a poucos centímetros de seus pés. Os horários ideais dos trens são entre 11 da manhã e 12 da tarde, e novamente das 3 da tarde às 7 da noite diariamente. A combinação da vida cotidiana, da arquitetura antiga e da adrenalina, enquanto todos os riquixás, câmeras e telefones se voltam para o trem que se aproxima, confere a este lugar um charme inconfundível. Os visitantes aqui não apenas desfrutam do sabor único do café vietnamita, mas também mergulham em uma fascinante história de cultura e história desta capital milenar. Mercado flutuante de Cai Hang. A vida no oeste aquático. Quando se fala em mercados flutuantes, a imagem que vem à mente é logo a amada e acolhedora região do delta do Mekong. Aliás, essa não é apenas uma forma de vida local única, mas também um lugar onde o cotidiano se desenrola sobre as águas. Entre esses mercados, o mais conhecido é o Mercado Flutuante de Cai Hang, na cidade de Can Tho. Diferente dos mercados terrestres superlotados, onde as mercadorias são cuidadosamente dispostas em prateleiras e barracas, Cai Hang se destaca por uma forma fascinante de exibir os produtos que desperta a curiosidade de muitos visitantes. Em cada barco há um mastro de bambu alto chamado Cai Beo. O que quer que esteja pendurado nesse mastro é o que o barco está vendendo. Você verá mangas, toranjas, melancias e rambutãs balançando na proa de cada barco. Mas atenção, se você vir roupas penduradas, não tente comprá-las. São apenas as roupas que os moradores estão secando. Curiosamente, se um barco tem folhas de coqueiro penduradas e não vegetais, significa que estão vendendo barcos e não produtos. Por quê? De acordo com a cultura tradicional do sul do Vietnã, folhas de coqueiro representam um telhado, um símbolo de um lar. Então, pendurar folhas de coqueiro significa que estão vendendo um lar flutuante no rio. O próprio nome Cai Hang também carrega um toque lendário. Alguns dizem que veio de um dente de crocodilo Rangasao e Cai Hang. Em vietnamita significa literalmente o dente. Outros se referem ao dicionário do estudioso Vuong Hoang Sen
que sugere que o nome vem da palavra Khmer Karan, ou Chahang, um tipo de fogão de barro tradicional, usado nas casas do sul. O mercado flutuante de Kai Han se tornou há muito tempo um destino turístico único no delta do Mekong em geral, e na cidade de Can Tho em particular. Localizado em um ponto privilegiado entre os 9 dragões, onde muitos braços de rio convergem, este mercado flutuante facilita o comércio de mercadorias entre províncias e até mesmo com comerciantes internacionais. Aqui todas as atividades comerciais acontecem no suave rio Hao, criando a atmosfera distintiva da região. O mercado flutuante não é apenas uma exibição de diversos produtos agrícolas e artesanais. É também um lugar onde os visitantes podem realmente se imergir na vibrante vida diária do povo do sul do Vietnã. A vida de estrangeiros no Vietnã. Saborosa, acessível e segura. Saboroso, acessível e seguro. São as palavras que estrangeiros costumam usar para descrever o Vietnã após experimentarem a vida aqui. Uma cultura vibrante, um estilo de vida saudável e a amabilidade de seu povo fazem do Vietnã não apenas um destino popular para turistas internacionais, mas também um lugar onde muitos escolhem viver e criar raízes. Em 2023, o Vietnã estava entre os 14 países mais desejados por estrangeiros segundo uma pesquisa realizada em 171 países e territórios pela maior rede de expatriados do mundo, a Internations. Basta viver neste país por um tempo mesmo que apenas 2 semanas para você se integrar à vida local. Por exemplo, você pode começar a tomar seu café da manhã em uma cafeteria na calçada ou saborear pratos que a princípio parecem difíceis de engolir, como pés de galinha, sangue coagulado ou miúdos de porco. Você pode se ver indo ao mercado ao ar livre diariamente, em vez de supermercados comendo bun ou pho em vez de pizza ou hambúrguer. Para muitos estrangeiros, o Vietnã é considerado um país muito seguro. Armas letais são proibidas. O que mais os preocupa são geralmente os acidentes de moto e a poluição sonora causada por esses veículos. Mas isso é apenas o choque inicial, pois depois de um tempo vivendo no Vietnã, muitos estrangeiros se adaptam a um estilo de vida tão flexível que parece ilógico. Eles atravessam a rua, mesmo quando o fluxo de motos avança como um cardume faminto. Eles dirigem motos com destreza e zigue-zagueiam no trânsito como se fossem nativos. Para muitos outros estrangeiros, o estilo de vida saudável e os valores familiares abertos, mas ainda tradicionais do povo vietnamita, são a razão pela qual eles escolhem ficar, se estabelecer e construir uma família. Por exemplo, muitas mulheres japonesas escolhem se casar e viver no Vietnã, porque as mulheres aqui podem sair, trabalhar e ganhar dinheiro livremente. Ao contrário do Japão, onde muitas vezes se espera que as mulheres fiquem em casa como donas de casa após o casamento. O ritual de Hao Dong e outras crenças espirituais. No rico tesouro da cultura espiritual do Vietnã, existe um ritual único onde música, dança e fé se entrelaçam o Hao Dong. À primeira vista pode parecer apenas mais um ritual tradicional, mas uma vez que a porta se abre e as melodias ascendentes e descendentes da música Shaovan ecoam junto com o brilho bruxuleante das velas sobre os coloridos trajes cerimoniais, fica claro que isso não é apenas um ritual. É uma jornada espiritual. Hao Dong é uma parte essencial do culto às mães. 3 palácios Tan Phu e 4 palácios Tu Phu. Uma antiga crença folclórica vietnamita. Nesse ritual, os Tan Dong Médiuns incorporam divindades como a mãe Liu Han, o general Tran Hung Dao, a mestra Badenyat, entre outros. Eles trocam de roupa conforme a divindade e realizam danças expressivas ao som da música Shaovan, um gênero folclórico que é ao mesmo tempo profundo e majestoso. A atmosfera é solene, mas cativante. As roupas mudam rapidamente, as melodias, ora suaves, ora intensas, arrastam a audiência por uma jornada emocional. Mesmo os espectadores não familiarizados com a fé podem sentir a energia sagrada em cada batida de tambor, em cada olhar transfigurado do médium. Essa profunda importância espiritual e cultural levou a crença de adoração às mães, com o ritual de Hao Dong como seu cerne a ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2016.
Você pode se perguntar o que torna um ritual folclórico digno de reconhecimento global. O que há no Haldong que transcendeu as fronteiras regionais para atingir um valor cultural universal? Além do Haldong, a vida espiritual do Vietnã também se manifesta profundamente em práticas como a veneração dos ancestrais, o culto aos deuses protetores dos vilarejos, Thanh Hoang Langa, a adoração dos patronos de ofícios, os festivais tradicionais, as cerimônias de oração pela paz e as cerimônias de oferta de estrelas para afastar o azar. Tudo isso reflete a forte conexão entre o homem e o mundo invisível, onde fé e identidade nacional coexistem e se desenvolvem há centenas de anos. Vinho de cobra, para revigorar o espírito e o corpo. Não é um Manhattan nem um saquê japonês. A bebida que mais surpreende e intriga os visitantes no Vietnã é o vinho de cobra. Dentro de um frasco de vidro âmbar, uma cobra-rei se enrosca imóvel seus olhos leitosos, parecendo guardar os segredos de uma antiga tradição medicinal. Segundo a medicina tradicional vietnamita e oriental, o vinho de cobra é considerado um tônico que se acredita aumentar a vitalidade, fortalecer o corpo, aliviar dores, tratar artrite e até mesmo impulsionar a virilidade. A cobra inteira, às vezes acompanhada de escorpiões, lagartixas ou cavalos marinhos, é mergulhada em vinho de arroz branco por meses ou até anos. Acredita-se que quanto mais tempo envelhece, mais as propriedades curativas da cobra se infundem no vinho, criando um potente elixir. No entanto, por trás da aparência exótica e do apelo único, o vinho de cobra também levanta algumas preocupações. Alguns médicos alertam que pode causar envenenamento agudo se a cobra não for manuseada corretamente. Em alguns casos, cobras foram encontradas ainda vivas, apenas em estado de hibernação, e acordaram inesperadamente quando a garrafa foi aberta, levando a acidentes graves. Além disso, a caça de cobras selvagens para a produção do vinho tem gerado grandes preocupações com a conservação da biodiversidade, já que muitas espécies estão ameaçadas de extinção. Caverna Son Doong, a maior caverna do mundo, escondida nas profundezas do Parque Nacional Phong Nha Bang, onde montanhas calcárias são cobertas por florestas virgens. Intocadas encontra-se a entrada para outro mundo, a Caverna Son Doong, a maior caverna do planeta, descoberta em 2009. Son Doong rapidamente atraiu a atenção global. Mas o que a torna tão especial não é apenas seu tamanho colossal. É a sensação de entrar em um planeta diferente, onde luz, som e vida possuem um ar de mistério. Com 9 quilômetros de extensão, um teto que atinge 200 metros de altura e uma largura de cerca de 150 metros. Son Doong é grande o suficiente para abrigar um arranha-céu de 40 andares. Mas esses são apenas números. Quando você entra, tudo de repente parece pequeno. Especialistas estimam que a caverna se formou há entre 2 e 5 milhões de anos, quando rios subterrâneos erodiram lentamente o calcário, deixando para trás vastas câmaras e estalagmites, que chegam a 80 metros de altura, imponentes como pilares, que sustentam o céu silenciosamente, erguidas por milênios. Em uma de suas câmaras mais profundas, a luz solar penetra através de um teto colapsado para iluminar uma floresta isolada, onde árvores verdejantes, névoa persistente e um rio subterrâneo serpenteiam como uma fita gelada. Espécies raras de plantas e animais vivem pacificamente aqui, e talvez até criaturas ainda não descobertas pela ciência. O lugar parece um mini Jurassic Park, intocado, silencioso e completamente isolado do mundo exterior. A BBC uma vez chamou Son Doong de um presente do Vietnã para os aventureiros. E de fato esta não é uma jornada para todos. Para proteger seu frágil ambiente, apenas cerca de 1.000 visitantes são permitidos por ano. E o custo pode chegar a $3.000 por viagem. Caro talvez, mas para aqueles que cruzaram esse limiar de pedra, é o preço a pagar para tocar o coração da terra, um lugar onde a vida persiste em silêncio e o tempo parece parar. Rua do Trem de Hanoi. Uma das ferrovias mais singulares do mundo. Aninhada entre as ruelas estreitas do bairro antigo de Hanoi. A Rua do Trem
é uma das ferrovias mais singulares e extraordinárias do mundo. Ao longo desta linha não se pode deixar de notar a Ponte Longuebienne, uma ponte de aço com mais de 100 anos, construída pelos franceses, que conecta as duas margens do Rio Vermelho. A linha férrea, que entrou em operação em 1902, ainda funciona hoje com 7 a 10 trens passando por dia. Quando a buzina do trem soa sem que ninguém precise avisar, mesas e cadeiras são apressadamente removidas, lojas fecham as portas rapidamente. Os moradores locais estão completamente acostumados a esse ritmo de vida parar quando o trem se aproxima. Parece inconveniente, mas para eles é apenas uma parte do cotidiano. Fotos tomando café nos trilhos se espalharam rapidamente online. A Rua do Trem se tornou um famoso ponto de check-in, onde milhares de turistas, especialmente estrangeiros, vêm em busca de uma emoção única. Mas esse encanto vem com perigos. Já ocorreram acidentes. As autoridades cercaram, emitiram avisos e até proibiram a entrada para garantir a segurança. No entanto, toda vez as pessoas encontram outra maneira de entrar, como se o risco em si fizesse parte da atração. Por que essa rua estreita e arriscada tem tanto apelo? Talvez porque capture um fragmento de Hanoi antigo, mas vibrante. Poético, mas imprevisível. Uma xícara de café à beira da ferrovia, um trem prestes a passar a buzina e o ranger do metal nos trilhos rasgando o silêncio. Você recuará ou ficará, e se imergirá nesse momento. Pagode Tam Chuk. O maior pagode do mundo, em área. Quando você ouve falar do maior pagode do mundo, que país lhe vem à mente? Tailândia, o santuário do budismo. Ou China, o berço do budismo. Mahayana, no Oriente. Mas a verdade está no Vietnã. O pagode Tam Chuk, com mais de 5.000 hectares, está situado em uma área selvagem semi-montanhosa, onde picos calcários se elevam de um lago sereno, no distrito de Kim Bang, província de Hanam. O complexo do pagode Tam Chuk foi oficialmente reconhecido pela União de Recordes Mundiais como o maior pagode da Terra em termos de área superficial. Tam Chuk é uma mistura fascinante de moderno e antigo, espiritual e turístico, selvagem e monumental. O local já foi um sagrado sítio budista que remonta à dinastia Dinh, e agora foi reconstruído em um estilo arquitetônico contemporâneo, com um investimento de trilhões de dongs. O Salão Tam Tây, o principal salão de adoração, mede 5.400 metros quadrados e abriga 3 estátuas gigantes de Buda que representam o passado, o presente e o futuro. Cada estátua é fundida em bronze escuro com folhas de bode douradas decorativas atrás e pesa até 200 toneladas. As paredes internas do salão são feitas de 12.000 relevos esculpidos em pedra vulcânica importada da Indonésia, retratando histórias e lendas da vida de Buda desde seu nascimento, iluminação, pregação até seu nirvana. O pagode Tam Chuk também se destaca por sua localização única, com vista para o lago Luk Nyak, com suas 6 montanhas, que se assemelham a 6 sinos flutuantes. E atrás está a montanha Ta Tin, com 7 picos ondulantes. Acredita-se que essa formação tenha um significado Feng Shui sagrado. Nos últimos anos, o pagode se tornou um fenômeno, atraindo um grande número de visitantes de todo o país para explorar e adorar devido aos seus valores espirituais e paisagens cativantes. Portanto, ao vir aqui e participar do turismo espiritual, você pode explorar a arquitetura religiosa, participar de festivais religiosos, fazer peregrinações, praticar o turismo de meditação e muito mais. Pois o potencial do turismo espiritual aqui é incrivelmente rico e diversificado. Vietnã, um gigante na exportação de produtos agrícolas. É impressionante como uma nação tão pequena como o Vietnã conseguiu se destacar tão vigorosamente no setor de exportação agrícola. Mas em 2024, o Vietnã está firmemente entre os 15 maiores exportadores agrícolas do mundo. E não é só isso, o país ocupa a posição número 1 global na exportação de castanha de caju, tanto em volume quanto em valor. A pimenta do reino não fica atrás, com o Vietnã sendo o maior exportador mundial. Já para a pitaia, uma fruta tão familiar aos vietnamitas, o país detém mais de 80% da participação no mercado global.
O arroz vietnamita está agora entre os 3 melhores do mundo, com a variedade ST25, já tendo sido aclamada como a melhor do mundo. Além disso, camarões de viveiro e diversas frutas tropicais têm contribuído para construir a marca agrícola vietnamita no mapa de exportações globais. Por trás desses números, há uma longa história de terra, céu e pessoas. O vasto clima tropical de monções do Vietnã, com chuvas e ventos favoráveis, cria condições ideais para o cultivo de uma vasta gama de culturas. A terra fértil e os densos sistemas fluviais apoiam o desenvolvimento agrícola sustentável. Mas o fator mais crucial são as pessoas, os agricultores, que não temem as dificuldades, que inovam constantemente e que sempre se esforçam para aprender e se adaptar aos tempos em mudança. Destinos imperdíveis no Vietnã, acessíveis e acolhedores. O Vietnã está pronto para te receber com experiências de viagem inesquecíveis, com custos acessíveis e um estilo de vida incrivelmente acolhedor. Comece sua jornada em Hanoi, a capital milenar, onde ruas antigas arborizadas te guiam ao redor do tranquilo lago Hoang Kiem. Uma parada obrigatória é o pagode de Pilar Único, um dos símbolos mais serenos e únicos do Vietnã. Saindo de Hanoi, a Baía de Ha Long se revela como uma vibrante pintura em aquarela reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Mais de 1.600 ilhas majestosas de calcário emergem das águas esmeralda, uma cena tão deslumbrante que deixa os visitantes sem palavras. Para os amantes da história Phong Nha, Que Bang é um destino imperdível. É o lar do maior sistema de cavernas do mundo, incluindo a caverna Son Doong, que se estende por mais de 5 quilômetros e contém seu próprio ecossistema único. Imagine só, você pisa em um mundo intocado onde estalagmites gigantescas se assemelham a pilares celestiais e um rio subterrâneo serpenteia silenciosamente abaixo. Tudo isso é real aqui. No sul, a cidade de Ho Chi Minh é uma mistura de energia moderna e raízes históricas profundas. O Palácio da Independência, testemunha de momentos cruciais da Guerra do Vietnã, ainda se ergue imponente no coração da cidade. Visite o Mercado Ben Thanh e você sentirá o pulso vibrante, diverso e colorido da cultura do Sul. Se você ama a natureza e a tranquilidade, não perca uma jornada ao longo do rio Mekong, uma aventura de 4.500 quilômetros que se divide em 9 braços, localmente chamados de 9 dragões. A água calma, ladeada por pomares carregados de frutas, parece um conto de fadas flutuante. E finalmente o mar, um presente natural que o Vietnã orgulhosamente detém. De Nha Trang a Phu Quoc, cada praia tem seu próprio charme, águas cristalinas, areia branca e macia e recifes de coral vibrantes. Com apenas um curto voo de Ho Chi Minh, você pode testemunhar tartarugas marinhas nidificando nas margens intocadas da ilha Con Dao. Natureza magnífica, cultura rica, história heróica, tudo se une em uma jornada inesquecível chamada Vietnã. Mas a pergunta é: você está pronto para explorar todas essas maravilhas incríveis? Festivais tradicionais no Vietnã, além de suas belas paisagens e rica diversidade cultural. O Vietnã é também um país que vibra com festivais coloridos durante todo o ano. Entre eles, o Tet Nguyen Dan, comumente conhecido como Ano Novo Lunar, é a ocasião mais importante e sagrada. Milhões de vietnamitas retornam para casa de todas as partes do mundo para se reunir em torno de refeições familiares, acender incenso em homenagem aos seus ancestrais e juntos dar as boas-vindas a um novo e esperançoso começo. Além do Tet, o país inteiro se imerge em uma série de festivais tradicionais únicos. Em Bac Ninh, o Festival Linh ecoa com as melodias românticas das canções folclóricas Quan Ho, onde duplas de homens e mulheres trocam versos doces que parecem convidar a primavera a permanecer. Em Soc Son, o Festival Giong reconstitui rituais antigos ousados e sagrados, como uma épica heróica celebrando o santo da vila, que cavalgou um cavalo de ferro para lutar contra invasores e proteger a nação. E não se pode ignorar o Festival de Comemoração dos Reis Hang, realizado no 10º dia do 3º mês lunar. É um momento em que os vietnamitas, em todos os lugares, olham para suas raízes, para os Reis Hung, que se acredita terem lançado as bases da nação.
No Templo Hung, milhões de peregrinos se reúnem para participar de rituais solenes e orgulhosamente se envolver em atividades culturais tradicionais. Culinária vietnamita. Delicada, profunda e cheia de surpresas em cada mordida. Imagine só entrar em um tesouro culinário, onde o aroma que sobe das calçadas desperta todos os seus sentidos. A poucos passos você pode desfrutar de pho, uma sopa aclamada como uma das melhores do mundo, junto com tigelas de bun, chá, grelhado cam tam, arroz quebrado, ou banh quan, rolos de arroz cozidos no vapor. Todos servidos quentes, generosos e ricos em sabor. Você não precisa de um restaurante chique. Apenas um banquinho de plástico na beira da estrada é suficiente para uma refeição completa, repleta da identidade cultural vietnamita. Se você tivesse que escolher um prato para representar a comida de rua, seria sem dúvida o banh nem mi, uma baguete crocante recheada com carne grelhada, ervas frescas e um molho saboroso. Experimente uma vez e você se lembrará para sempre. A comida de rua vietnamita não é apenas comida, é um modo de vida. Em uma esquina, você pode encontrar um vendedor habilidoso embrulhando rolos de papel de arroz bo la lot. Um pouco mais adiante, um café na calçada, onde as pessoas engraxam sapatos e cantam karaokê em meio a risadas alegres. A comida vietnamita não é apenas deliciosa. É uma experiência, uma fusão de sabor-som, pessoas e memória. E a verdadeira questão é: uma vida inteira seria suficiente para explorar todos os pratos incríveis que este país tem a oferecer. Viver confortavelmente no Vietnã com apenas $500. Você já se perguntou por que mais e mais pessoas estão escolhendo o Vietnã como um lugar para morar ou se aposentar a longo prazo? A razão é simples. O custo de vida aqui é de apenas cerca de 28% do que é nos Estados Unidos. Em outras palavras, cada dólar que você gasta no Vietnã rende muito mais, dando a você um nível de conforto que é difícil de imaginar em outro lugar. Imagine isto: um apartamento moderno de um quarto totalmente equipado no coração de Hanoi ou Ho Chi Minh custa apenas cerca de $230 a $400 por mês, dependendo da localização. Itens essenciais como eletricidade, água e internet são muito acessíveis, geralmente adicionando apenas mais $50 a $100. E a comida? O Vietnã é um paraíso para os amantes da comida com orçamento limitado. Uma refeição quente de comida de rua custa apenas $1 a $3. Quer jantar em um restaurante decente de médio porte? $10. São mais do que suficientes para uma refeição deliciosa. Você pode até comprar mantimentos para uma semana inteira por apenas $25 a $35. Locomover-se pela cidade também é incrivelmente econômico. Uma viagem de ônibus custa cerca de 30 centavos, enquanto viagens curtas de Grab ou táxi geralmente ficam entre $3 e $5. Prefere mais liberdade? Alugar uma moto custa tão pouco quanto $50 por mês, conveniente e econômico. Em suma, uma pessoa pode viver uma vida plena e confortável no Vietnã com apenas $550 a $800 por mês. Isso cobre tudo: moradia, comida, transporte, utilidade e saúde, tudo em um preço incrivelmente baixo. Com um estilo de vida tão acessível, o que você acha? Consideraria morar no Vietnã a longo prazo? Então aí estão 20 fatos fascinantes sobre o Vietnã. Qual deles mais te impressionou? Você conhece algo único sobre o Vietnã que gostaria de compartilhar? Deixe um comentário abaixo. Adoraríamos ouvir seus pensamentos e histórias. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nossas próximas aventuras em outros países incríveis ao redor do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.